Já disse da minha alegria de estar aqui nessa noite por vários motivos, vários, que no decorrer da palavra eu vou compartilhar com você. E eu quero apresentar a minha vida e essa palavra diante de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada. Obrigada pela tua doce presença. Reconheço, Deus, a minha total dependência do Senhor. Sei que sem o Senhor não posso falar, não posso andar, não posso pensar, eu sei disso. Mas eu sei que em Ti nós podemos todas as coisas. Abre a mente dessas mulheres, Senhor, a minha mente também. E que a Tua palavra seja ministrada aos corações de forma, Senhor, total. E que saiamos daqui não iguais, mas diferente, Senhor, da forma que entramos. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria trazer uma palavra para o nosso coração concernente a esse tema e a esse congresso, que eu sei que vocês já estão planejando e orando já há muito tempo, não é verdade? Quanto tempo vocês têm planejado e apresentado diante de Deus esse congresso? E a gente vai recebendo os convites e vai pedindo para Deus a orientação daquilo que falar, porque é uma responsabilidade falar a palavra de Deus. Eu estava compartilhando isso com a Cláudia lá na pousada feia que a gente está, uma vista horrorosa, né, de frente para um mar feio. E a gente estava compartilhando que é responsabilidade falar da palavra de Deus. O meu chamado primeiro é para cantar a palavra de Deus. Deus canta. E Deus usa a voz de pessoas para cantar a sua palavra. E o meu ministério veio primeiro para cantar para Deus. A pregação da palavra é uma extensão. E eu tenho dito sim a esse Deus que convida a gente para ministérios. Já há alguns anos eu também tenho ministrado a palavra em vários lugares. E Deus tem nos usado pela sua misericórdia e graça dEle. E assim tem acontecido na minha vida. E eu queria começar a fazer uma pergunta para você. Para você, mulher que está aqui nessa noite, me olhando com muita atenção, com esses olhinhos aí. E tem água onde? Aqui, bebe da água, me dá. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu nome? Vá pensando aí enquanto eu bebo. Já pensou qual é o seu nome? Qual é o seu nome, mulher da Batista Sinai, ou mulher visitante, ou mulher de outra denominação, ou apenas simpatizante do Evangelho? Qual é o seu nome? Lá no Ocidente, nomes são coisas, é algo importante que eles dão para os seus filhos. Nome tem um simbolismo muito importante lá. Aqui a gente não valoriza muito essa questão de nome, né? Eu sei que aqui no Nordeste tem muita junção, né? Vocês pegam o nome do pai e da mãe e juntam. Eu me lembro que eu fui pregar num congresso de mulheres em Porto Seguro, ano retrasado. Há 5 anos atrás, eu estava com o meu primeiro disco. E às vezes algumas mulheres pediam para eu assinar. Gente, eu nunca escrevi tanto nome diferente na minha vida. Não tinha uma Maria, não tinha um João. Eram todos nomes juntos, né? De pai e de mãe. A gente também tem essa cultura do nome do momento, né? Um nome que está bem conhecido agora e que está na boca dos famosos é Bento. Um monte de criancinha agora chamando Bento. Eu tenho um primo que é Bento. Quem tem já o Bento? Já tem gente... olha quantos Bentos, não é? A cultura nossa aqui é assim. Se um jogador está bombando aí na televisão, vai ser o nome do neném. Se um artista está famosão, vai ser o nome da criança. Nossa cultura é essa. A gente não tem a preocupação de saber o significado do nome, que é algo para o pessoal de lá muito importante. E eu queria falar com vocês, enquanto a gente vai trabalhando essa mensagem, eu queria que você pensasse. Qual é o seu nome? Do que as pessoas te chamam?
Nesses últimos tempos, eu tenho ministrado em alguns lugares com o tema bem parecido com o de vocês. Só esse ano, eu já fui num 5. Curadas para curar, transformadas para transformar, restauradas para viver o melhor de Deus, transformadas e assim vai. E eu fiquei perguntando o porquê que as líderes estão com esse tema tão forte dentro dos seus corações. Um modismo? Não sei. Uma necessidade? Talvez. E eu sempre fico pensando por que se escolhem temas. E esse tema que vocês escolheram é um tema importante, porque fala de restauração, de mudança e de transformação. São palavras parecidas, né? Mudança e restaurada. Quando a gente fala restaurado, a gente sempre lembra de um objeto ou alguma coisa que precisa apenas de alguns reparos, né? De alguns consertos, né? E quando a gente fala de mudança, de transformação, a gente fala de mudança. E nesse último congresso que eu fui ministrar, o tema era transformadas para transformar. E eu achei lindo o cartaz que elas colocaram, porque era rosinha e com uma borboleta na frente, bem bonita. E aí eu fui pesquisar sobre a borboleta. Olha que interessante. A borboleta, para se tornar borboleta, ela precisa passar por um processo de transformação, que leva mais ou menos, mais de um ano, totalizando tudo. São 4 fases que a borboleta vive para chegar no seu estágio final, né? Que são os ovos, depois vem a lagarta, depois vem uma pupa e depois a borboleta. E ela é considerada adulta quando ela solta suas asas, ela bate e ela voa. Mais ou menos. A borboleta é considerada borboleta de verdade quando ela se reproduz. Olha que interessante. E eu fiquei pensando nas nossas fases, né? E para que ela seja borboleta, é necessário não pular nenhuma fase. Precisa passar por todas essas fases de transformação. É assim que acontece. A borboleta só é borboleta, depois de tudo, quando ela se reproduz. Qual é o seu nome? Do que te chamam? Algumas pessoas, na palavra de Deus, passaram por transformações. O apóstolo Paulo, a mulher samaritana, que a gente acabou de cantar. Algumas pessoas tiveram esse encontro com Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Gênesis. Abra lá, é o primeiro livro da Bíblia. Você vai abrir no capítulo 32. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis 32, a partir do versículo 22 até o 29. Vamos ler? E levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. A gente tem aqui, mais ou menos, o relato de uma parte da vida de Jacó. Jacó, filho de Isaque, com, vamos lá, escola dominical? Rebeca, né?
uma família de crentes. Rebeca, quando gera aqueles dois meninos, Jacó e Esaú, a Bíblia diz que dentro do seu ventre tem um negocinho acontecendo, que Raquel não gosta muito. E aí Raquel vai consultar a Deus o que era aquilo. E Deus disse para ela que no ventre dela existiam duas nações. Que o mais velho, mais novo, prevaleceria contra o mais velho, não é? E aí, Jacó, ao nascer, segura no calcanhar do irmão para tentar sair, né? E aí a mãe, que mãe é essa, né? Que dá o nome para o filho de enganador. Olha só. A mãe de Jacó deu esse nome para ele, enganador. E aí os meninos crescem com a preferência da mãe para Jacó e a preferência do pai para Esaú. E aí essa família começa então a ter problemas. Jacó prioriza e dá valor às bênçãos de Deus. Esaú não dá valor às bênçãos de Deus. Mas Jacó, no meio do caminho, junto com a sua mãe, faz uma trapaça, engana o pai, para que esse direito de primogenitura, a bênção também, fosse dada a ele. Era uma promessa de Deus. E a gente aprende logo uma lição de cara, né? Deus não precisa da nossa ajuda. E tem mulher querendo ajudar Deus. É por isso que está dando errado muita coisa dentro da nossa casa, porque a gente quer fazer como a mãe de Jacó, ajudar Deus. E Deus não precisa da nossa ajuda. E aí, com a ajuda da sua mãe, Jacó engana o seu pai. E consegue enganar o seu pai, que dá a bênção para ele. E quando o irmão chega na hora, e depois que o pai de Jacó o abençoa, Esaú chega com a comida que o seu pai havia pedido, Isaac, com aquelas coisas todas, mas ele diz, a bênção já foi dada, já dei para o seu irmão. E a Bíblia diz que Esaú chora amargamente, pedindo, não, pai, por favor, me dá a bênção, puxa vida, eu queria tanto. E aí Deus diz para ele, mas eu já dei para o outro. E a Bíblia diz que as consequências desse engano que Jacó fez foram terríveis. E Jacó não era mocinho não, né? Jacó já era velhinho, já tinha uma certa idade. A Bíblia diz que Jacó não viu os seus pais morrerem, teve que fugir, morar com o tio. A Bíblia diz que Jacó teve dentro da sua casa estabelecido o ódio do seu irmão que queria matá-lo, por isso que ele teve que fugir. Jacó, por causa disso, teve consequências terríveis, porque se apressou também em fazer algo que Deus já tinha determinado para ele. E a gente vê a história de Jacó acontecendo, o seu caminho se estabelecendo, e no processo, Deus trabalhando na vida de Jacó, porque existia em Jacó um potencial como há na nossa vida. Você sabia disso? Que você é um potencial nas mãos de Deus? Amém? Nós somos um potencial na mão de Deus. A Bíblia diz que Jacó então vai morar com seu tio, e aí o seu tio então o engana, coisas começam a acontecer na vida de Jacó, porque Deus quer restaurar a vida daquele homem. Assim como Deus quer restaurar a minha vida e a sua vida também. E eu aprendo algumas lições nesse texto que a gente leu, que eu acabei de ler com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês também algo pessoal. Mas eu aprendo algumas coisas que são importantes para a gente aqui. E a primeira coisa que eu aprendo é que Deus sempre vai ao nosso encontro. Ele vai ao nosso encontro. Ele foi ao encontro da mulher samaritana, ele foi ao encontro de Zaqueu, ele foi ao encontro de Paulo, ele foi ao encontro de homens e mulheres, e Deus está aqui hoje porque Ele veio ao seu encontro hoje. E Deus foi ao encontro daquele homem, do enganador, de Jacó, daquele que causou ódio no coração do seu irmão, daquele que saiu fugido. Deus foi ao encontro de Jacó. Gênesis 32, versículo 1 diz isso. Qual é o seu nome?
E eu aprendo 4 coisas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira é que nós precisamos desejar mudança. Você chegou aqui nesse congresso, eu tenho certeza, com expectativas. Eu falei isso para a Cláudia. E a gente que vai aos encontros, a gente também vai com expectativas. E você chegou aqui com expectativas que só você e Deus conhecem. Mas eu queria dizer algo para você, para que a gente viva essa restauração de Deus e o melhor de Deus, a gente precisa querer mudar. Você precisa querer. Jacó, a Bíblia diz para nós que ele reconheceu o seu erro e desejou repará-lo. Sabe onde está isso? 32, no verso 3 e 4. Para você viver uma vida de restauração e de mudança, você e eu precisamos, muitas vezes, aceitar os momentos que Deus vai nos deixar sozinhos e sozinhas. A Bíblia diz que Jacó separa-se da sua família e fica só. E eu sei que existem muitas aqui lutando porque não querem ficar só. E eu não falo só de companhia, não. Eu falo só com a sua história. Eu falo só com o seu passado. A Bíblia diz que Jacó precisou ficar sozinho. Quer ser restaurada? Quer ser transformada? Você precisa ficar só. A Bíblia diz que Jacó ficou só. Terceira coisa que eu aprendo é que a restauração precisa de humilhação. A Bíblia diz que quando Jacó luta com o anjo, a luta foi tão intensa, o negócio foi tão sério, que o anjo precisou fazer com que Jacó perdesse a força, né? Ficasse manco, porque Jacó precisava se humilhar para obter restauração da parte de Deus. Meninas e mulheres, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Vai ter uma hora que Deus vai ter que quebrar a gente. Assim como quebrou aqui, ó, o vaso, né, que a gente viu, que coisa linda. E Deus vai usar pessoas próximas de você para fazer isso. Mas você precisa perceber e entender que é da direção de Deus. Jacó reconheceu. E aquele sinal ficou como um lembrete para ele, de humilhação e de reconhecer que sem o Senhor a gente não é nada. Você e eu precisamos, para viver uma vida restaurada, nos humilhar. A quarta e última coisa que eu aprendo desse texto, para depois compartilhar com você algo pessoal, é que Jacó não desistiu. Ele reconhece a sua necessidade de voltar lá na sua história, de rever, e ele não desiste da bênção. Ele insiste com aquele anjo, com o anjo de Deus, para que o abençoasse, para que o seu irmão o perdoasse, para que ele tivesse uma chance do novo. E a Bíblia diz que eles lutam até o amanhecer. Tem muita gente aqui já desistindo, já querendo parar, já querendo não caminhar mais. A Bíblia diz que Jacó não desistiu, e por ele não ter desistido, porque ele não só lutou com Deus em oração, um cara que era só filho de crente, mas ele lutou com ele mesmo. E a Bíblia diz que ele prevaleceu. E o anjo fez uma pergunta para ele crucial. Acha que Deus não sabia que o nome dele era enganador? É óbvio que sabia. Deus sabia. Mas muitas vezes Deus quer que a gente reconheça quem nós éramos. E ele faz a pergunta: qual é o teu nome? E Jacó responde: eu reconheço. Eu sou Jacó. Qual é teu nome? Deus está fazendo essa pergunta hoje
para você. Qual é o teu nome? E quando a gente reconhece isso, nós prevalecemos diante de Deus e o Senhor nos abençoa e muda o nosso nome. E aí Deus disse para Jacó: você não é mais enganador, você agora é príncipe de Deus. Deus quer trocar o nome de muitas mulheres aqui. Deus quer mudar a vestes de muitas mulheres. E quando a gente fala de veste, não é essa aqui, né? Deus quer mudar muitos comportamentos aqui. Deus quer de verdade restaurar muitas vidas aqui. A mulher samaritana, quando se encontrou com Jesus naquele poço, ela disse a verdade para Jesus. Ela não escondeu para ele a sua real situação. E Deus gosta disso. Deus quer que você diga para ele a sua real situação. Deus quer que você fale de verdade, sem esconder nada. Ele sabe, mas Ele quer que você diga para Ele. Porque isso faz diferença. Eu disse para vocês que... Não disse para vocês, é porque a gente prega tanto que a gente confunde as igrejas, né? Tipo, eu disse, não disse não. Eu tenho 45 anos. O pastor gostou, né? Nasci num lar cristão, há 45 anos atrás. Filha de uma filha mais velha de 13 filhos. Meus avós tiveram 13, trabalharam bem, né? Minha avó disse que o meu avô só olhava para ela e fazia assim, ó. Aí ela já sabia. Não tinha televisão, e é verdade mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, nada a ver esse negócio de televisão. É verdade. Facebook, internet rouba o tempo da gente namorar com os nossos maridos. Naquela época não tinha não, meu avô só fazia assim e ela ia. 13, imagina. E a minha mãe, aos 16 anos, ficou grávida de mim. Meu pai não assumiu a paternidade, achou que o neném não era dele e deixou a minha mãe grávida. Minha mãe, quando dá a notícia para os meus avós levam um susto, porque eles achavam e queriam que a minha mãe fosse a filha exemplar, que desse o exemplo, que fosse o orgulho da família, né? Eles queriam que ela fosse professora. E aos 16 anos ela frustra os seus sonhos e os sonhos dos meus avós. Talvez existam várias mulheres aqui com a história parecida com a minha. Mas eu quero compartilhar com você a restauração de Deus na minha vida. E quando a minha avó e o meu avô descobrem a gestação, eles eram líderes da igreja, meu avô presbítero. Imagina a reputação do meu avô. Há 45 anos atrás, a menina, né, grávida era prostituta. Imagina, o presbítero Osvaldo, com a filha mais velha, Magali, grávida, 16 anos. Se hoje a gente se assusta, imagina naquela época. E durante 9 meses, eu descobri isso quando eu tinha 23 anos de idade. A minha avó e o meu avô disseram para minha mãe, quando este neném nascer, pega essa criança, embrulha num jornal e coloca na frente da casa do pai, porque a gente não quer neném nenhum aqui. E já foi comprovado que os bebês sentem, né? Quando são queridos e quando não são. E a Jussarinha aqui sentiu a rejeição. No último momento, minha mãe, então, toma a decisão de me dar para adoção. Eu seria adotada por um casal de Minas, e já estava quase tudo certo para minha mãe assinar, para me dar. Quando meu avô, e quando eu falo isso, não tem como eu pensar em Deus, no plano de Deus para a minha vida, me vendo aqui hoje, no dia 25 de outubro de 2019, ministrando a palavra. E isso me emociona. E eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Não é pai que deseja a gente, não é mãe que deseja a gente só,
Mas muito mais do que pai e mãe, Deus tem um plano para cada mulher aqui. E Deus tinha um plano para a minha vida, Ele me via aqui hoje. E toda vez que eu estou nos lugares, eu penso, nossa, eu estou na Bahia. Meu Deus, eu estou pregando. Meu Deus, eu estou cantando. Nossa, eu estou ministrando. Deus tem um plano na sua vida. Deus te escolheu. Não deixe o diabo dizer outra coisa. Não deixe o diabo dizer que você não é escolhida, porque você é escolhida de Deus. Mas o meu avô decidiu, não vai sair daqui. Onde comem 10, come 11. Uma casa muito simples, tudo muito pequeno. A casa da minha avó ainda é assim. Algumas coisas só que mudaram, mas eu me lembro, eu adolescente, indo para o colégio, os meus tios, imagina, um monte de homem numa sala pequenininha, dormiam tudo na sala, porque a gente não tinha quarto para dormir. Eles tiveram um quarto depois de casados, né? E a gente tinha que ir para a escola assim, pulando todo mundo, porque estava todo mundo na sala dormindo. E eu cresci num ambiente assim, simples, mas eu cresci com muitos complexos de inferioridade, por ser negra, por ser muito magra. Hoje eu não estou tão magra, né? Hoje uma cinta tem que fazer parte da minha vida, para que a barriga suma. Né? Você está rindo porque você também usa essa cinta? Eu sei. Eu e Cláudia, né, estamos juntinhos ali. Mas eu era muito magra. E o que mais marcava a minha vida era a falta do meu pai. Eu via as minhas amigas na escola com o pai. Aquilo cortava meu coração. E eu nunca tive um relacionamento com a minha mãe, de mãe para filha. Porque minha mãe teve que trabalhar, empregada doméstica, para ajudar o sustento de um monte de gente para comer. E faltou coisas de mãe na minha vida e coisas de pai. Mas a paternidade para mim era algo que doía demais o meu coração. Eu sofria demais com aquilo. E eu me lembro da minha mãe falando comigo, eu sei porque você chora. Eu sei. Mas Deus é tão perfeito, tão bom e tão maravilhoso, que Ele tem as suas formas de nos curar e de tratar conosco. Jacó teve que ir para o deserto, teve que ser enganado pelo sogro, teve que passar por tanta coisa para ser restaurado. Aí Deus me tira de uma cidade do interior de São Paulo, caipira, e me leva para o Rio de Janeiro. Me transferiu para lá. A princípio eu não queria ir, porque eu ficava pensando, meu Deus, eles vão me ver acordando com o cabelo duro, como é que eu vou fazer? Ai, Jesus, aquela coisa de mulher, né, toda boba. Mas fui na direção de Deus. E eu cheguei no Rio de Janeiro, fiz parte durante 13 anos de um grupo chamado CAD Singers. Alguém lembra desse grupo? Algumas pessoas, né? Mais de 40, né? Nada. E Deus me leva para o Rio de Janeiro, e ali Deus quer tratar comigo. Quer curar a minha alma e trazer restauração para a minha vida. Porque apesar de ser crente, filha de crente, ter aceitado a Jesus como Senhor da minha vida, eu precisava ser restaurada daquilo que ficou lá atrás, das marcas do meu passado. Eu precisava ficar sozinha. E Deus me levou para o Rio de Janeiro para eu ficar sozinha. E eu cantava, eu ministrava nas igrejas. E as pessoas tinham uma impressão, é claro que eu era mais nova, né? E o tempo passa, a gente vai ficando com menos timidez, essa coisa toda. Mas eu tinha uma marca. Eu tinha a falta do pai. E isso me prejudicava. E quando eu cantava, só era voz, não era vida. Até que um dia Deus foi ao meu encontro, como foi ao encontro de Jacó, da mulher samaritana, do apóstolo Paulo, e como está indo hoje ao seu encontro.
E eu me lembro que muitas vezes eu terminava de cantar. Vida, vida com abundância. Vida, vida com segurança. Só Ele dá. Só Cristo dá. Vida para você viver. Vida para você viver. Eu olho para Jesus, mas eu chorava. Faltava alguma coisa. E aí teve um dia, eu na minha casa, lá no Rio de Janeiro, sozinha, eu quis a mudança. Eu quis a transformação e eu quis a restauração. E eu disse para Deus, Senhor, eu não quero mais ficar assim. Não quero mais viver assim. Não quero estar bem e estar mal. Uma hora está bem, uma hora estou mal. Uma hora estou chorando, estou chorando, estou chorando, estou chorando. Outra hora eu não quero isso, Deus, para mim. E eu me lembro que eu fiz essa oração chorando no meu banheiro. E foi a partir daí que Deus começou, então, a curar a minha alma. E disse para mim que eu não precisava de um pai carnal para tocar, para abraçar, mas que Ele supriria essa minha necessidade e essa minha carência. Mas eu precisava voltar lá para a minha história. E um dia, já casada, eu pensei assim, vou ligar para o meu pai. E eu decidi ligar para o meu pai. Fazia muito tempo, não tinha contato com meu pai. Desses anos todos, eu acho que eu vi meu pai umas 5 vezes. Mas aquele dia eu decidi ligar para o meu pai. Falei, vou ligar para ele. Tinha o telefone da minha avó, a mãe dele. Falei, eu vou ligar. E eu liguei. E foi ele que atendeu o telefone. E ele disse, eu reconheci a voz, eu falei, aqui é a sua filha, Jussara. E para minha surpresa, ele disse assim, foi a melhor ligação que eu recebi em toda a minha vida. Isso já começou a quebrar, né? Falei, Jesus, que bom. E aí, eu disse para ele, o quanto ele me fez falta. O quanto eu senti falta dele. O quanto eu chorei porque não tinha um pai. Mas que Deus havia me dado um marido. Que Deus havia me dado a sua presença, Jesus Cristo. Que a minha vida era transformada. Mas que Ele havia sido pessoa necessária na minha vida. Eu chorei muito. Foi a última vez que eu falei com meu pai. Depois de uns 4, não mais, depois de uns 8 anos, ele faleceu. Mas foi libertador para mim. Você precisa fazer isso para ser restaurada, para ser transformada. Você precisa voltar lá e acertar, para viver uma vida transformada e o melhor de Deus. E aí eu fiquei pensando, o que é o melhor de Deus? Você já foi, hoje a gente teve o prazer e a alegria de comer uma comida baiana maravilhosa. E teve uma hora que a gente olhou um para o outro e falou assim, eu já estou satisfeito. Gente, não aguento mais nada. Eu e a Cláudia, a gente não aguenta mais nada. Você quer viver o melhor de Deus? É viver uma vida satisfeita. Tem mulher aqui que vive tão infeliz, tão insatisfeita. Precisa sempre de alguma coisa para se sentir inteira. E Deus quer te fazer inteira. Deus quer curar a sua alma como curou a minha. E sabe qual vai ser a resposta disso? Que você é uma mulher curada, restaurada, transformada? Pessoas verão isso. A Bíblia diz que o coração alegre, que o coração curado, o coração restaurado, formoseia o rosto. Sabe como era meu rosto antes? Era cheio de abscessos, espinhas enormes. Às vezes tinha uma gravação lá no Rio de Janeiro, um programa, nascia uma aqui, bem grandona. Aí alguém via, nossa, que feio! Oh, aquilo me diminuía mais ainda. Mas o dia que o Senhor restaurou a minha alma, as pessoas me viam e elas ficavam impressionadas com aquilo que elas viam. Não era só porque eu estava cuidando da minha pele, porque eu estava com uma roupa legal, ou porque eu estava com um alongamento. Não, hoje eu estou sem alongamento e estou tão bem.
Não preciso disso. Isso não me escraviza mais. Tem gente que, pelo amor de Deus, não, vai me ver sem alongamento. Não quero. Tem gente que morre, gente. Minhas tias já falaram para mim, não me enterra sem meu alongamento. Pelo amor de Deus, não me deixa no caixão sem o aplique. É verdade. Elas já falaram para mim, não me enterra sem a minha peruca, né? Mas a gente é assim, porque a gente vive insatisfeito. E se a gente não anda na presença do Senhor, eu amo esse versículo, Provérbios, amo. Porque quando a gente reconhece Deus, meninas, em todos os nossos caminhos, a gente não falha e a gente vive uma vida satisfeita. Deus quer que mulheres aqui vivam vidas satisfeitas. Isso é também viver o melhor de Deus. E aí as pessoas começaram a notar, Jussara está diferente, tem alguma coisa diferente. E aí eu voltei para a minha antiga igreja, eu sou membro da igreja evangélica missionária Maranata, lá do Rio de Janeiro. Eu acho que o meu marido e meu irmão estão assistindo. Hoje eu faço 16 anos de casada. Deus tem nos sustentado. E quando eu voltei para essa igreja, nós temos um programa de televisão na Bandeirantes, lá do Rio de Janeiro, e eu voltei e fui gravar um programa de entrevista. E a esposa do pastor, Paulo César Brito, a Claudete, né, quando eu voltei para a igreja, o pastor chegou para ela e disse assim, sabe quem está de volta na Maranata? Você não vai acreditar. E ela disse, quem? E ele disse, a Jussara. Ela, que Jussara? Aquela que era do Cad Singers, porque o grupo, nós fomos membros da igreja, todo o grupo. E sabe qual foi a resposta dela para ele? Ela disse assim, ela continua aquela menina esquisita? Qual é o seu nome? Que nome você tem? E aí, quando ela me entrevistou, ela disse algo que marcou meu coração e eu comecei a chorar no programa, nos bastidores. Ela disse algo para mim assim, você era uma pérola escondida. Nós ouvíamos a sua voz, mas a gente não te via. Tem mulheres aqui que a gente não vê. E que precisam ser vistas porque têm potencial. Jesus foi ao encontro de uma mulher, uma. Porque aquela mulher tinha grande potencial e ela se tornou uma missionária, uma mulher cristã em missão. Foi correndo anunciar Jesus. Aquilo que era tão importante para ela, aquele vaso, aquela água, ela deixou de lado porque ela entendeu a água da vida. Quem é você? Você quer ser restaurada mesmo? Você precisa ficar sozinha. Você quer ser restaurada mesmo? Você precisa querer mudança. Você quer ser restaurada mesmo? Você precisa se humilhar diante de Deus. Você quer ser restaurada mesmo? Você precisa se reencontrar com seu passado. E Deus trocar o seu nome. Talvez mulheres aqui se chamam amargurada, a chata, a esquisita, a encrenqueira, a chorona. Deus quer transformar você, assim como transformou a minha vida e vem transformando. É um processo. Lembra da borboleta? É um processo. São as fases que são necessárias. Eu queria fazer um convite para você. Você já pensou qual é o seu nome? O que o nosso inimigo mais quer é deixar a gente assim, acomodada. Tá bom, para que mudar? Se você ficou assim até agora. Mas Deus quer mudar. Deus quer transformar, mas você precisa querer. E eu queria orar por você, não só orar por você, mas eu queria abraçar você. E queria dizer que é possível, sim, ser uma mulher restaurada e transformada pelo poder de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres aqui com histórias difíceis,
Eu e a Cláudia e as outras, a gente não veio aqui para fazer um momento deprê, não. Porque eu também não gosto disso. Mas a gente veio aqui em nome de Jesus trazer uma clareza para o seu coração. E para que no próximo congresso, vocês que estão aqui dentro estejam lá fora, porque não cabe gente aqui. A minha frustração, se é que eu posso dizer assim, e eu disse isso para a Cláudia, é ver que às vezes a gente faz congresso porque está na agenda. Porque tem que fazer. E mulheres saem iguais, do mesmo jeito. Mas Deus quer que hoje não seja um congresso com prazo de validade, não, gente. Sabe aqueles encontros que duram 3 dias? Nossa, que bom. Nossa, você foi no Restaurada? Ai, que poder, menina. Quando é na quarta, quinta-feira, já é a mesma mulher estranha, esquisita. Deus não quer isso da gente, não. Deus quer mulheres dele. Eu vou falar algo para vocês. Graças a Deus não tinha YouTube naquela época. Graças a Deus. Mas se vocês me vissem há 15 anos atrás, você ia falar, não, não é a Jussara. Não é a Jussara. Porque houve transformação. Houve restauração e eu queria orar por você. E você sabe quem é você. Talvez não são todas aqui, não. E essa não é a minha preocupação, que todas venham. Porque Deus vai ao encontro daqueles realmente que precisam desse encontro. E eu queria orar por você. Jussara, essa sou eu. O meu nome é esse. Você vai falar para Deus. Você vai lutar com Deus agora. Você vai ter 3 dias para lutar com Deus, né? Mas a luta começa hoje. Sexta-feira. 8:50. E eu queria convidar você, que não aguenta mais assim como eu, que vem, escuta o louvor, a palavra, a vida da Cá, que abençoa, os ministros, mas você não vive ainda uma vida satisfeita, o melhor de Deus, e Deus quer que você viva esse melhor. Por isso que Ele nos trouxe. Ele tem seus meios, Ele tem suas formas. E eu queria orar e abraçar você. Mas não demora aí, não. Não fica pensando, se foi para você essa palavra, venha. Venha, a gente vai orar agora. Nós vamos orar e esse processo de transformação está começando agora. Não demora não, não fica aí sentada no banco presa, não fica olhando para o lado, mas ela está vendo eu me levantar, ai, fulano vai ver. Problema de fulano. Problema. Deus quer restaurar a nossa vida hoje. Não é amanhã, não é depois, é hoje. Deus quer restaurar hoje. Hoje. Tira a máscara. Tem muita mulher aqui com máscara, tem muita mulher aqui bancando a eu sou, eu posso, mas na verdade não pode não, vem mais para perto. Eu sei que ainda tem muita mulher que está com vergonha, que está constrangida, mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode ficar de pé no seu lugar, você que ficou aí. Mas ainda há espaço para você. Eu sei que existem mulheres aqui intercessoras, não é? Você pode vir orar com essas mulheres que estão aqui. Olha quanta mulher chegando, quanta mulher vindo. Isso, não resista. Não é a minha voz, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo dizendo, filha, eu quero restaurar você, mas você precisa querer. Deus pode fazer tudo. Deus pode transformar tudo, mas nós precisamos desejar isso. Eu desejei isso para a minha vida. E é hora mesmo de chorar, é hora mesmo de borrar maquiagem, não é hora de segurar, não é hora de engolir choro. Nós estamos aqui para isso mesmo. Eu tenho certeza que Karine, juntamente com a liderança, pensou nesses momentos sim. Eles são importantes, eles são necessários para que o melhor de Deus aconteça. A gente precisa se desmanchar, a gente precisa se desfazer. E Deus quer isso da nossa vida nessa noite, para a glória do nome dEle. Vamos orar, queridas? Deus, obrigada por essa noite. Obrigada por Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela que é viva, ela que é eficaz, ela que transforma, ela que restaura a nossa alma. Deus, olha quantas mulheres estão aqui, Senhor.
Quantas mulheres que foram feridas, que foram rejeitadas como eu fui um dia. Quantas mulheres que ouviram que não prestavam, que não valiam nada, que não dariam nada, mas o Senhor deu tudo para nós. O Senhor deu a sua vida em nosso favor, em favor dessas que estão aqui. E eu sei, Deus, o quanto mulheres aqui choram, o quanto mulheres aqui, Senhor, têm vivido uma vida entristecida, para baixo, com desânimo, com tristeza, talvez até com desejo de tirar a própria vida, mas nós repreendemos em nome de Jesus, e nós declaramos vida sobre a vida dessas mulheres, vida abundância, vida satisfeita, vida completa, vida plena, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, obrigada por essa noite. Eu sei que ainda coisas maravilhosas virão através da boca da tua filha, da Cláudia, das outras preletoras. O Senhor só está começando. E eu sei que o final desse congresso, nós daremos para ti honras, glórias e louvores. Nós te adoramos, nós te exaltamos. E nós queremos dizer, Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Toma as nossas vidas nas tuas mãos. Assim oramos, crendo em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um abraço aí na querida do seu lado. Que coisa boa. Gente, olha só, não desanima não. Permaneçam firmes. Isso. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus, vai. Eu olho pra Jesus, pro amor. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia. Antes de entregar para Karine, você que veio aqui à frente, faça a sua parte. Faça a sua parte. Não deixe que Satanás roube as palavras que você ouvirá nesses dias aqui. Sabe por quê? Porque se você permitir isso, eu ouvi isso de um pastor e eu concordei, você vai se tornar endurecida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós não obedecemos, nós ficamos duros. E vaso duro não tem como ser trabalhado. Barro duro não dá para trabalhar. O olheiro só consegue trabalhar com vaso mole. Se permita. Fica molinho na presença de Jesus. Ó. Faz assim, ó. Vai, gente, faz. Eu vou ficar molinho. Vamos lá, gostei disso. Vai, eu vou ficar molinho. Eu vou ficar molinho. Deus abençoe vocês, viu?